Graça e paz do Senhor Jesus, eita glória, graças a Deus comigo está tudo bem, pela fé, passando pelo deserto, mas está tudo bem, ô glória. Deus, e já eu deixo que você deixe aí um joinha, um like, me segue no Quai, no Instagram, no Facebook, vamos divulgar a palavra do Senhor. Essa noite eu estava meditando o que está acontecendo no mundo inteiro e Deus me trouxe uma palavra hoje à noite. Eu meditando na palavra do Senhor, a Bíblia fala que nós temos que meditar dia e noite. Então, vou ler alguns versículos da palavra de Deus para você, que diz assim: o que aconteceu com o sol quando Jesus Cristo morreu? Aqui em Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 45, nos conta a história dizendo: desde a hora sexta, houve trevas sobre a terra, sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Irmão, me perdoa que eu tropeço em português, sou ruim em português, viu? Continuando. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ouvindo isso, dizia: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeceu-se com vinagre e pondo numa cana e dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrar-o. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam foi ressuscitados. Aqui não ressurreição, viu? Foi ressuscitados. E continuando, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa, apareceu a muitos. E o centurião, que ali com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto, as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Meus irmãos amados, aqui eu quero trazer aqui o que anda acontecendo no mundo. O mundo social, que inclui política, o mundo material, que é climático, e também o mundo espiritual, em que nós estamos vivendo também, aí presenciando os últimos dias, também no mundo espiritual, que é aflições, aflições material, aflições no mundo social, aflições no mundo religioso e político. A palavra de Deus diz aqui que quando Jesus gritou lá: por que me desamparaste? Então o sofrimento de Cristo aqui, irmãos, assinala o ponto, a culminante do seu sofrimento pelo esse mundo perdido. O seu brado em aramaico: Deus meu, por que desamparaste? Aqui nós vemos que Jesus experimentou a separação de Deus, fazendo-se. Jesus não pecou, mas tomou os nossos pecados. E ele foi substituto do pecador. E esta é a pior tristeza, angústia e dor que ele sente. Ali está ferido pelas nossas transgressões do ser humano, como está lá em Isaías 53, você pode ler lá, aonde ele deu a resgate para muitos. Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado pela humanidade inteira. Ele morre abandonado, para que nós nunca sejamos abandonados. Mediante o seu sofrimento, Cristo redime a raça humana. Deus resgatou a raça humana. Aquele que crê no seu Jesus Cristo e confessar Ele como o único Salvador da sua vida e crê no coração que Ele é o Senhor, será salvo. Então o sofrimento de Cristo, irmão,
Cristo profere as suas últimas palavras, bradando bem alto: está consumado. Esse brado significa o fim dos seus sofrimentos e a consumação da obra da redenção. Foi paga a dívida do pecado, o plano da salvação cumprindo, fez isto. Ele faz uma oração no final: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E como nós vimos aqui na história, a palavra de Deus diz que o véu, ele foi rasgado. E este véu mostra o caminho, a presença de Deus que foi aberto. A cortina que fazia separação no santo lugar e o santo dos santos, vedada, o caminho, a presença de Deus. Então foi reaberto essa separação. A morte de Cristo e a cortina foi removida. Aberto ficou o caminho para o Santo dos Santos. Isso quer dizer, a presença de Jesus para todos aqueles que nele crê em sua palavra de salvação. E a Bíblia conta uma história que nesse evento, prenúncio profético da morte e ressurreição de Cristo, garante a nossa ressurreição gloriosa na vinda do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a morte foi derrotada. Leia lá em 1 Coríntios 15, 50, 58, que vai falar ali que um dia Jesus vai voltar e nós também seremos ressuscitados. Eu não vou entrar muito em ênfase aqui, que vai demorar o vídeo. Se o vídeo passar de 10 minutos aí no qual, vai lá no canal do YouTube. Então, o que aconteceu com o sol quando Jesus Cristo morreu? Havia sido pregado à cruz da manhã daquela sexta-feira, provavelmente entre as 9 horas e as 10 horas, ao meio-dia, a luz foi obscurecida e negra, a escuridão espalhou sobre a face da terra. Irmão, então, de acordo com aqueles que creem em Jesus Cristo, essa história nos narra aqui através de Mateus, que Deus enviou uma escuridão para indicar a dor pela crucificação do seu Filho. O escurecimento do céu podia ser visto como um sinal divino para mostrar que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. Mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar. Uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 horas da tarde. E a cortina do templo, como foi mencionado aqui, se rasgou pelo meio. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Irmão, se na morte de Jesus aconteceu tudo isto, eu creio pela palavra do Senhor, que quando Jesus voltar nas nuvens, aonde todo olho verá, a palavra de Deus diz que vai vir os arcanjos com trombetas, os anjos com trombetas, tocando a última trombeta para o arrebatamento da igreja. A palavra de Deus diz que Jesus vai ficar parado sobre as nuvens e todo olho verá, aonde vai acontecer a colheita dos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Como está a tua vida? Você já aceitou Jesus para estar preparado? Como está a sua vida diante da situação climática desse mundo, a situação espiritualmente desse mundo, político desse mundo? Como está a sua vida no meio de tanta corrupção e mentira e falsos profetas? Meu irmão, a profecia de Deus está se cumprindo. E o dia que Jesus voltar, eu creio que os elementos dos céus, a terra, ela também vai mostrar ali o dia que Jesus aparecer nas nuvens, como na morte de Jesus, os terremotos, o sol se escureceu, as estrelas não brilharam e nem a lua.
pensa na volta de Jesus, que pavor vai ser para muitos. Vai ser um dia terrível para aquele que não está preparado para a sua vida. Vai ser um dia terrível para aquele que ainda não reconheceu Jesus Cristo como o Senhor. Que naquele dia lá, depois do brado da cruz ali, que a terra tremeu, os sepulcros foram abertos, muitos que tinham o selo da promessa ressuscitaram. Aí, meu irmão, os próprios centuriões, aqueles soldados, eles teve que dizer, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Eu li um livro uma vez, não tem na Bíblia, não achei, a Bíblia fala que ele ressuscitou, muitos corpos do santo foram vistos, mas a palavra de Deus diz que muitos daqueles que judiaram com Jesus, muitos daqueles depois que houve o sol escurecer, não dá mais seu brilho, a cortina se rasgar do alto a baixo, que significa que hoje nós temos acesso direto ao Santo dos Santos, orar a Jesus, o único intercessor que tem dá entre os homens os nomes, lá em Atos 4,12, que não existe outro nome, o único que é um intercessor a favor de nós é Jesus Cristo, não existe outro nome, se existir é mentira que o povo está dizendo, na Bíblia não consta isso, nós devemos adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, buscar somente a Ele, que é o nosso intercessor. Então muitos daqueles, eu li um livro, conta-se que muitos daqueles, eles se converteram depois desse fato, esses sinais que aconteceu na morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, vamos agora para o assunto mais e mais. A palavra de Deus disse que a terra, ela está se sofrendo, ela está se padecendo com a maldade do ser humano. Aqui em Romanos 8, capítulo 22, diz assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos que temos a primícia do Espírito Santo de Deus, também gememos em nós mesmos, esperando a doação, a saber, a redenção do nosso corpo. Irmão, olha que Paulo fala de 3 gemidos da criação: o Espírito Santo, a natureza e o ser humano, que conhece a palavra de Deus. Está gemendo para um novo céu, uma nova terra, uma restauração de todas as coisas, segundo a vontade de Deus. Nós também gememos, irmão. Embora que nós que somos crentes, que nós confessamos Jesus Cristo como nosso único Salvador, nós também estamos gemendo por 2 razões. Os crentes por viver num mundo pecaminoso, um mundo que entristece o Espírito Santo de Deus, e continua fazendo aberrações, imperfeições, dor e tristeza, calamidade. Nós também passamos por isso, irmãos. Nós devemos estar prontos a cada dia da nossa vida. Irmãos, então a profecia da terra, o universo geme e sofre com dor de partos. Olha o que está acontecendo no mundo inteiro, no Rio Grande do Sul. Vamos orar para aqueles irmãos amados. Hoje eu olho os comentários, às vezes no Quai, no YouTube, irmãos, pessoas desejando mal para eles lá no Rio Grande do Sul. Meu irmão, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós não podemos desejar mal nem para o nosso inimigo. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades. Mesmo que se você não gosta da autoridade que está lá hoje, ore por ele. De uma forma ou de outra, é ele que está lá. Ore por eles. Ore pelas autoridades. Ore por essas pessoas que estão sofrendo ali no Rio Grande do Sul. Ore por Israel. A Bíblia manda nós orar por Israel, para a paz de Jerusalém. É a Bíblia que fala, não somos nós não. E a palavra de Deus diz que aquele que abençoar Israel será abençoado. Aquele que amaldiçoar Israel será amaldiçoado.
amaldiçoado. Então a nossa boca, ela precede bênçãos e maldição. O que você está espalhando? Bênção ou maldição? Eu aconselho você a espalhar bênçãos para a sua vida. E aqui no livro do profeta Isaías, diz assim, Isaías 26, 17 e 21. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de partos e dá grito nas suas dores. Assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Bem conhecemos nós e tivemos dor de parto, mas isso não foi senão o vento, livramento, e não trouxemos a terra, nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despeitar-vos, exultar-vos, vós que habita no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha tuas portas sobre ti, esconde-se por só um momento até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e o teu sangue descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Irmãos, isso aqui é uma profecia terrível. Irmãos, nós precisamos estar em um lugar secreto com Deus orando. A própria Bíblia diz que, olha, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as portas e começa a orar, começa a clamar a Deus por misericórdia. O que está acontecendo no mundo inteiro, irmão, a culpa não é de governo de A e B, não. As pessoas ficam brigando entre A e B. Eu dou vontade de falar o nome aqui, mas não vou falar não. Eu não misturo com política. Não misturo com política, irmão. Não sou melhor que você, não sou melhor que os missionários, não sou melhor que pastores. Eu não entro em política. Você sabe por quê? Porque o sistema é sujo. O sistema já é do jeito que eles querem, não é como você quer. O sistema não é você que escolhe. Talvez essa pregação possa ser até banida do YouTube aí por causa dessa palavra. Mas eu vou continuar com a Bíblia. Irmãos, então está cumprindo tudo diante dos nossos olhos. Está cumprindo os sinais naturais. Está cumprindo o sinal carnal, o sinal espiritual. O homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. Sabe por que o mundo está assim? Porque eles estão rejeitando a palavra do Senhor. Essa humanidade, como rejeitaram ali no tempo contemporâneo de Noé, e não está diferente dos dias não, irmão. O povo está rejeitando a palavra de Deus. E cada dia que passa parece que o ódio aumenta mais por causa da palavra. E o ódio aumenta mais para aqueles que leem a palavra. E o ódio está aumentando a mais aquele que defende Jesus Cristo como o único Salvador. Hoje, se você ser crente, vai ser chamado por um nome aí. Todo mundo sabe. Quem defende família é chamado aí um nome. Quem defende o bem das crianças é chamado por um nome aí. Olha nas redes sociais aí, de A e B. Ah, não, é o B que é isso. Não, é o A. Irmão, para com isso. Você está perdendo o seu tempo com isso. Vem para a presença de Deus. Assume que você é um pecador. Assume que você precisa de Jesus Cristo para salvar a sua vida. Para terminar, vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos lá? Meus irmãos amados, nesse versículo eu vou ler agora. Paulo traz um alerta sobre os desafios e dificuldades que nós teremos que enfrentar nos últimos dias, aproximando a volta de Jesus. Olha o que diz aqui, 2 Timóteo capítulo 3. Extrema corrupção nos últimos tempos. Olha só. E nós somos essa geração do último tempo, irmão. Eu nunca pensava que nós íamos alcançar
essa geração nesse tempo. Sempre foi difícil servir a Deus, nunca foi fácil. Se um pastor falar que é fácil servir a Deus, ele está enganando. Porque quando você se converte, você vai entrar numa batalha espiritual. A nossa mente é o campo de batalha. Sempre quando eu dou aula para batismo, eu falo, olha, vocês vão ter problemas. Vocês vão ter uma guerra. Vocês vão enfrentar um tempo mais difícil que antes de vocês conhecerem Jesus. Sabe por quê? Porque vocês vão enfrentar um mundo espiritual. A nossa mente é um campo de batalha. Eu nunca enganei aqueles que sempre faz aula comigo. Vocês vão enfrentar uma guerra. Você está pronto para isso? É isso que eu pergunto. E aqui o apóstolo Paulo diz assim: sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Por quê? Porque a Bíblia mesmo vai respondendo. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, olha aí, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, não tem pena de ninguém, não tem pena nem de criança que está aí querendo liberar o aborto, sem afeto natural, irreconciliáveis, não quer reconciliar com Deus, não quer pedir perdão para Deus, não quer mudar de vida, fica caluniadores, incontinentes, são cruéis, não tem misericórdia de ninguém, por amor ao dinheiro manda até matar, sem amor para com os bons. Você pensa que o mundo vai ter amor em você que quer ter a bondade de Jesus? Negativo. A palavra de Deus diz que eles vão perseguir aqueles por causa do nome de Jesus. Você que defende família, você que defende o aborto, você que defende em não o crime de aborto, você que defende família, você que defende o bem-estar para a nação brasileira, para o mundo, vão ser aí perseguição. Eles são traidores, obstinados, orgulhosos, mais inimigo dos eleitos do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Dentre eles, afasta-te. O que nós podemos fazer é orar por eles. Olha o que aconteceu nesses dias agora. Eu não vou falar nem o nome dessa mulher que teve aqui no Brasil. Você sabe, teve agora esses dias agora. Olha lá, irmão. Mandaram para mim um vídeo, eu nem consegui ouvir o vídeo. Sabe por quê? Porque eu não senti bem com esse vídeo dessa cantora que veio aqui no Brasil. Quem é espiritual, destina as coisas espiritual. Mas o homem natural não decine. Para ele tudo é normal. Eu não consegui ver o vídeo, irmão. Me desculpa aí. Alguém mandou para mim, eu não consegui ver esse vídeo. Por quê? Eu comecei a sentir mal. Porque eu prezo as coisas espirituais na minha vida. Eu prezo a presença de Deus na minha vida. Então, irmão, a palavra de Deus aqui é bem clara. E nós precisamos defender a palavra de Deus. Nem que custe a nossa morte, vai custar um preço da sua vida. E eu estou disposto, irmão, a defender essa palavra. Como todos os discípulos morreram em forma trágica por causa da palavra de Deus. Todos os discípulos morreram exterminados por causa da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque homens ingratos, homens arrogantes, homens que só querem corrupção, homens que defendem a mentira para estar no poder, até compra a verdade, compra aquele povo que possiciona para o lado da verdade, são comprados. Isso que está acontecendo no nosso país, no mundo inteiro. Que está querendo prevalecer o mal. A terra está doente por causa dos moradores que nela habitam. Meus irmãos amados, eu quero terminar, se for falar desse assunto aqui, que está acontecendo no mundo natural, climático,
Olha o que está acontecendo aqui no Brasil. Não precisa olhar para o outro, América Latina, Estados Unidos, China, outros países aí, que está acontecendo coisas piores. Guerra, né? Terremotos, vulcões, tsunamis. E aqui no Brasil, o que está acontecendo? Uma calamidade ali no Rio Grande do Sul. Vamos orar por esse povo. Vamos ter amor ao próximo. Vamos se converter ao Senhor Jesus. Vamos estar em oração. E eu peço para os irmãos que arrependa-se. Arrependa-se, aceite Jesus Cristo como seu único Salvador. Os dias estão se findando. O que você está esperando? Quando vem um tsunami, quando vem uma calamidade, tem aquela sirene como um atalaia, aquela sirene está sumindo ali para o povo deixar as casas, porque vem de um grande perigo. E aqueles que não deixaram a casa, felizmente morreram. Muitos pegaram de surpresa, às vezes, ficou sem comunicação. Assim vai ser a volta de Jesus, irmão. Vão pegar muitos de surpresa que não vai dar tempo de arrepender. A volta de Jesus não vai dar tempo de você se arrepender. Todo olho verá. Mas precisa de um arrependimento antes desse dia. Você precisa estar com azeite na sua lamparina. E além do azeite, você precisa ter a reserva. Mas que reserva é essa, irmão João? A oração, jejum, obediência à palavra de Deus, orando em todo o tempo, orando para os seus inimigos, orando para os seus amigos, orando para a igreja, orando para que esse mundo veja que o que está acontecendo, isso aí vai aumentando o azeite na sua lamparina. Quando dizer, eis aí o noivo para buscar a igreja, para muitos pode ser muito tarde, sabe por quê? Porque eles estão preocupados com o dia a dia. Tem só um pouquinho de azeite, crê na palavra, crê no Senhor Jesus Cristo, mas não está preocupado em preparar teu azeite de reserva. Porque as 10 virgens foi pego de surpresa, todas elas, tanto aquelas que estavam despreparadas, que é aquelas nésias, e tanto aquelas que estavam preparadas, que é as prudentes. Todas dormiram do cansaço do dia a dia, só que nós não podemos dormir espiritualmente. Desperta tu que dorme entre os mortos. Desperta, Efésios 5,14. Mesmo que você durma, mas venha dormir um sono na presença de Deus. Um sono com a reserva do azeite dentro de você. Nós hoje somos a lâmpada para esse mundo. Nós somos a luz deste mundo. Meu irmão, converte-se enquanto é tempo. Olha a calamidade que está acontecendo no mundo inteiro. Meus irmãos, a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romano, ele chega e fala assim, meus amados irmãos, em outras palavras, pelo amor de Deus, se converte. Apresenta esse corpo e alma e espírito, um sacrifício santo e agradável ao Senhor. E não conformei com esse século, não conformei com esse mundo, mas renovai-vos na sua mente. Faça o que é bom. Abraça Jesus. Jesus morreu por você. Quando você olha para a cruz está vazia. Quando você olha para o sepulcro está vazio, porque ele ressuscitou dentro dos mortos. Desculpa, não quando falar essa palavra, ressurreição, misericórdia, eu tropeço em palavra, irmão, me perdoe. A ressurreição de Jesus nos prova, irmãos, que aqueles que dormiram no pó com Jesus, o dia que a trombeta soar, você vai ressuscitar. Um corpo transformado, um corpo sem corrupção, para encontrar com Jesus nos ares. Como está a sua vida? Como está a sua vida, filho pródigo, que não consegue mais ir na igreja? Como está a sua vida que você não tem prazer mais de ouvir a palavra? Não tem mais prazer de estar ouvindo hinos? Saia desse mundo corrupto, saia desse mundo mentiroso, cheio de mentira e corrupção. Jesus falou que como nos tempos de Noé, as pessoas rejeitaram a palavra, rejeitaram a pregação de Noé.
Mas quando a porta da arca foi fechada, já foi-se tarde. O povo morreram todos. Assim será a vinda de Jesus. Você está preparado ou preparada? E você que já ouviu falar de Jesus há muito tempo, até hoje não tomou a posição da sua vida, toma a posição hoje mesmo. Eu estou falando você porque Jesus te ama. Você tem uma alma. Nós é corpo, alma e espírito. E Deus mandamos que nós conservamos os 3 elementos. Corpo, alma e espírito seja conservado, irrepreensível para o dia da vinda do Senhor. Meus irmãos amados, não é brincadeira que eu estou falando. O mundo espiritual existe. E é terrível você partir dessa terra sem Jesus. É terrível, irmão. Arrependa dos seus pecados. Mesmo você que já conheceu a palavra de Deus, faz como o filho pródigo. Cai em si, se arrependa, peça perdão para Deus, para os seus pais e volte para a casa do Senhor. Irmão, que Deus abençoe. Essa pregação está tão longa. Se Deus permitir, eu estarei pregando mais pregações, levando o plano da salvação para a sua vida. Eu não prego sobre prosperidade. Eu não prego sobre isso. Quem prega eu não sou contra. Eu prego sobre a salvação. Sabe o que eu prego sobre a salvação? Jesus falou para aquela multidão de pessoas, para os discípulos: olha, vocês querem me seguir de verdade? Só que eu tenho uma coisa para dizer para vocês. As raposas têm ali seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem Jesus, não tem aonde reclinar a cabeça. Então Jesus não tinha nada neste mundo. Ele veio para pagar os nossos pecados. Então quem quer servir a Jesus, ele não tem nada neste mundo. Nós devemos renunciar a este mundo. Pastor, é errado ter uma casa boa? Pastor, é errado ter um carro? É errado eu correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos? Não. Só que você não pode pôr essas coisas em primeiro lugar. Busca o reino do Senhor em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Como diz lá em Mateus 6, capítulo 6. Lê lá. A palavra de Deus diz lá, Jesus falou: olha, todas as coisas os ímpios correm atrás. Todas as coisas. Mas aquele que buscar o meu reino em primeiro lugar, todas essas coisas serão acrescentadas em sua vida. Que Deus te abençoe. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Irmão, me perdoe porque as minhas pregações são no máximo 15 minutos e nós já estamos com 33 minutos. Obrigado você que é inscrito no meu canal. Estou orando por você. E nas visualizações também estou orando por você. Um abraço aqui do teu irmão em Cristo, irmão João Batista. A paz do Senhor a todos.